O STF julga hoje as questões relacionadas ao orçamento secreto. São 3 ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas de relator apresentadas. Essas ações pelo PSOL, Cidadania e PSB. É sobre, claro, a liberação de recursos, se fere ou não princípios da Constituição ou não. Se ouviu muito a respeito do orçamento secreto, é aquela coisa de repassar dinheiro para parlamentar, gastar do jeito que quer e muitas vezes sem saber a destinação. Na verdade, muitas vezes não se sabe nem quem é o parlamentar, né? Teve documentos que mostravam como é que era o nome, Zayda? Eu sempre esqueço como é que era o certo relatório do orçamento, colocava o quê? Assinante, não era assinante, né? Assinante, né? Assinante, é. Assinante. Não sabemos se era O ou A. Nem se tinha RG, CPF, nada, né? Ô Zaidan, a ministra Rosa Weber suspendeu a sessão por 1 hora, mas o Congresso já deu aquela ameaçada básica que se tiver algum revés no STF, eles não votam a PEC da transição. Pois é uma relação esquisita, né? Porque você não espera que um julgamento na Corte Constitucional seja atingido por ameaças do parlamento relativas a um outro assunto. E mais, algumas até do tipo, olha, sabe aquele aumento que vocês se deram, né? Aquele reajuste, tem de passar aqui. A coisa é mesquinha nesse nível, né? Interessa demais para o Arthur Lira e para o Rodrigo Pacheco a manutenção desse mecanismo aí de distribuição de dinheiro do povo. E eles levaram essa posição ao Lula. Disseram, ó, pra gente é fundamental. O Lula já conseguiu a aproximação que muita gente achava que não ia acontecer, que o Arthur Lira seria oposição, aquelas bobagens, né? Que algumas pessoas ou acreditam ou fazem de conta que levam a sério. Todo mundo sabia que o Arthur Lira e a maioria dos parlamentares, a maioria vai se adaptando ali às novas condições. Não né? chama Quem é que tem Centrão a à caneta toa, né, agora? Hã? Não chama Centrão à toa, né? Não, quem é que tem a caneta, quem é que tem os cargos, quem é que tem ministério. E eles levaram para o Lula, diretamente, mas também para o Alckmin, o seguinte recado, ó, para a gente o que é imprescindível é a manutenção desse mecanismo. Né? E dentro do Supremo, porque infelizmente, Ronald, o ideal, ele passa longe da realidade, ou a realidade passa longe do ideal. O ideal é que os ministros se reúnam, leiam o que diz a Constituição a respeito de emendas parlamentares, quais as exigências constitucionais para o uso do dinheiro público, e aí digam se esse troço é constitucional ou não. Se esse mecanismo, emendas de relator, RP9, orçamento secreto, como queiram chamar, se isso obedece às exigências da Constituição. Se não obedece, acabou. É o que se espera do Supremo. E não considerações políticas. Então, a gente vê no noticiário, olha, uma ala do Supremo, já é um negócio esquisito, né? Você pode ter entendimentos diversos sobre o texto constitucional, isso é natural. E é bom que seja assim, senão não precisava de ministro. Você colocava ali um computador, não é? Cada situação apresentada, ele buscaria na Constituição o texto pertinente, o artigo pertinente àquele assunto e diria, é constitucional, não é constitucional, acabou. Um computador faria isso muito melhor e rapidamente. E não pediria vista. Porém, não é isso que se espera e nem é isso que se quer. O ideal é que você tenha interpretações. A subjetividade, pelo menos parte da subjetividade que há na Constituição, parte é imprescindível, é igual bactéria. Se nós não tivéssemos bactérias, morreríamos. Mas algumas não são boas, são oportunistas, ou se aproveitam da fragilidade do organismo. O texto constitucional, ele tem de permitir subjetividades. Ele não pode ser aquela coisa objetiva, inteiramente objetiva. Ele tem de ser objetivo, mas com possibilidade de subjetividades. O que se espera é que discordem sobre o que o texto está dizendo, mas não que façam considerações políticas. Uma ala defende a possibilidade de manter o orçamento secreto.
mas cobrar mais transparência do Congresso. Essa cobrança foi feita pela Rosa Weber no começo do ano. E a resposta foi lamentável. Foi quase um assinte. Quase um assinte. Aquilo que foi enviado pela Câmara e pelo Senado para o Supremo é uma vergonha. E a Rosa Weber, inclusive, ao tomar posse na presidência do Supremo, ela não abriu mão da relatoria desse assunto. E fez muito bem, porque ela está inteiramente a par, inclusive, das respostas do Congresso. Agora, haverá consideração política? Haverá. E é aí que os caras entram, né? Os parlamentares, emissários do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que seja, para manter o negócio. Olha, vejam bem, tal, dá para a gente ter um pouco mais de transparência. Isso que tem de ser definido. Transparência, publicidade, possibilidade de fiscalização, essas exigências constitucionais estão presentes no mecanismo? Sim. Então, é problema do parlamento. Não. Então não pode, é inconstitucional. É isso que deve ser resolvido pelo Supremo. Mas o jogo é mesquinho, né? Vai ter pressão e ameaça, né? Sim, pressão e ameaça, e daqui a pouco deve voltar essa sessão que lida com esse tema tão polêmico.